nos termos da Lei 13.709 de 2018, aquele que coordena o tratamento de dados, aquele agente que dita as finalidades, coordena o tratamento de dados, determina as regras daquele tratamento de dados, é considerado controlador. Então, a partir do momento em que eu compartilhei informações com o INSS, um órgão governamental, seja para a execução de um contrato, ou seja, diante da natureza do INSS, em que é indispensável ter determinadas informações, eu estou na ciência de que ele vai tratar os dados por aquela finalidade, especificamente adequado, sem qualquer desvio. Eu tenho que ter ciência de com quem ele compartilha, eu tenho direito a me opor ao tratamento de dados ligados a consentimento, quando eu dei o consentimento, e ele, como controlador, precisa ser claro nas suas políticas, de como ele trata, como ele armazena, como ele custodia, com quem compartilha, quem são os operadores. E a legislação é clara que os agentes de tratamento que realizarem tratamento irregular respondem nos termos da lei. E tratamento irregular não é só aquele que é feito em discordância da lei, mas é aquele onde não se aplica a segurança básica que o titular deveria esperar. Então, a partir do momento em que o INSS não aplica segurança a esses dados vazam ou alimentam um criminoso que consegue um consignado, causam um prejuízo financeiro, além de um dano civil, eu tenho uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. E este INSS, apesar de ser governo, é um agente de tratamento e pode sofrer algumas das sanções previstas na legislação após um processo junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente sempre vai atrás da empresa, do INSS nesse caso, e de forma subsidiária, o INSS vai atrás do servidor que colaborou com o vazamento dos dados, vai fazer essa investigação interna. Então, ainda que tenha essa divergência no mundo jurídico, as ações atualmente estão bem pacificadas de que a responsabilidade é da instituição, que deveria zelar pela segurança. Então, a única dificuldade seria essa, de encontrar o responsável, mas ainda assim, o judiciário brasileiro já tem mitigado essa questão e solucionado de forma pró-vítima, digamos assim. Olha, as sanções previstas para quem viola a Lei Geral de Proteção de Dados, elas são independentes das reparações pelos danos. Então, você pode buscar a tutela do PROCON ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no sentido de investigar aquele vazamento e aplicar as penalidades cabíveis que estão previstas no artigo 52 da LGPD àquelas pessoas que violaram a legislação, seja um controlador, seja um operador ou um agente de tratamento de qualquer natureza, sem prejuízo da reparação civil. Então, aquelas pessoas que demonstram efetivamente danos causados, não pode ser um dano presumido, mas a partir desse histórico, desse incidente com vazamento de dados, tiveram uma devassa pessoal, danos financeiros, empréstimos contratados, compras realizadas, elas podem sim buscar a reparação desse agente que negligenciou com seus deveres de segurança e proteção de dados. Porque trata-se de uma fraude, e a fraude, nesse caso, nada mais é do que um crime. Então, é responsabilidade do Estado e do órgão reaver esses valores para a vítima. Olha, o INSS ele tem uma postura de educação, ou seja, você tem hoje avisos ostensivos de que o INSS não faz contato, que os agentes não vão até sua casa fazer prova de vida, que a plataforma correta é a plataforma Meu INSS, que o GovBR você não compartilha a sua senha do GovBR, porque o GovBR hoje é a chave para você acessar inúmeros serviços públicos, inclusive contratando empréstimos. Então você tem todo um contexto educacional que é ostensivamente publicado, que aliás é uma boa medida de segurança. Ainda assim não é suficiente, Muitas pessoas não têm acesso à web, não têm acesso a essa informação e acabam sendo vítimas dessas quadrilhas, são organizações criminosas de infiltrados dentro do órgão e de civis que se organizam para lesar essas pessoas. Resta saber o que é feito internamente, Ou seja, o maior desafio do INSS é ter um compliance rígido, é ter políticas internas rígidas, é logar as atividades dos usuários, uma política de senhas e essa transparência que nós não temos, que nós gostaríamos de saber como é feito internamente, quais ações o INSS faz hoje para identificar eventuais maus funcionários ou criminosos, servidores criminosos que
ajudam e muito esse crime porque fornecem o essencial, que são dados pessoais. Acho que o principal ponto não é a fraude. Acho que o principal ponto é você identificar quem interno está vazando. Porque aí você consegue mandar essa pessoa embora, aí você identifica a pessoa física, e aí você, por exemplo, pode trabalhar em cima de um delito de invasão, intrusão informática, que chama-se invasão informática no Código Penal. Você pode trabalhar em invasão informática, você pode trabalhar no artigo 303-A do Código Penal, que é a inserção de dados nos sistemas públicos. Então, o maior desafio é você pegar a pessoa de dentro. Essa pessoa de dentro é uma pessoa física. Pegou a pessoa física, responsabilidade criminal e tira ela do serviço público. E, para você evitar que uma nova pessoa dessa surja, só com vigilância. Então, essa pessoa vai ficar trabalhando sob vigilância o tempo inteiro, controlada nos acessos que faz, o que navega, para onde vai, quantas vezes acessou cada um dos portais. Ela vai ter, por exemplo, um código único emulado para cada vez que ela for acessar. Acessou, usou o código único, vai ser responsabilizada por aquilo criminal e civilmente. Esse é o principal desafio, você tirar a pessoa de dentro que faz esses vazamentos. Porque, de novo, uma vez vazado, você não consegue desvazar, não consegue botar para dentro. Então, a melhor coisa é você impedir a continuidade dos vazamentos. Qual é o funcionário? Qual é o perfil do funcionário que vazou esses dados? Onde você falhou em permitir um funcionário desse entrar? Então, é um pouquinho mais preventivo e, uma vez, obviamente, identificando quais foram os mecanismos que ele utilizou para vazar esses dados, para passar esses dados, em que momento ele conseguiu clonar ou usurpar ou copiar dados e levar embora. Por que não foi registrado? Por que não houve uma restrição de acesso de uma pessoa que quer copiar todos os dados de 200 milhões de brasileiros? Por que o sistema informático não percebeu o comando copiar dados de 200 milhões? São questões simples de informática que deveriam gerar um farol amarelo e deveriam imediatamente impedir a consolidação dessa operação, como exatamente é a lógica do Pix. Eu preciso, em certos movimentos, como por exemplo, cópia de dados, eu preciso ter um procedimento intermediário, uma luz intermediária para você ter um terceiro que autorize isso. Um terceiro num nível superior de permissividade informática. Também é importante o governo fazer isso, você me perguntou, eu não respondi direito, também é importante o governo ir atrás dos locais onde estão registradas essas bases de dados e derrubar essas bases. Isso é bem possível, facilmente possível por uma investigação informática. Então, identificar onde estão hospedados esses dados e destruir o acesso a esses dados. Com isso, você vai diminuir o número de pessoas que têm acesso a isso e impedir a multiplicação desses dados, né? Claro que ninguém vai pegar e vai puxar todas as bases de dados, mas de pouquinho em pouquinho eu vou criando a minha base. Então, o ideal é você também ir derrubando esses sites, esses sistemas onde esses dados estão, identificando e derrubando.